Educacional. Aqui vocês encontram diálogos, notícias e opiniões na área da educação. Olá para você que está sintonizado no nosso podcast educacional, um radiojornalismo pedagógico nesta noite de sexta-feira. Já adianto para vocês que você aí de casa hoje poderá interagir conosco aqui da rádio, então fiquem à vontade para mandar as dúvidas e sugestões de vocês. Basta nos mandar no nosso WhatsApp, 77981300006. Hoje, nós iremos abordar sobre uma mulher com grandes contribuições para a educação. Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas para as nossas convidadas de hoje, pela primeira vez aqui no nosso podcast, né? Obrigada, meninas, por comparecerem. É um prazer, né, recebê-las aqui. Estamos aqui, né, recebendo no nosso estúdio o grupo de estudos denominados de Grupos de Estudo Maria Montessori e o Aprender Pedagógico, da UNEB Campus 12, né, aqui de Guanambi, que veio discutir e dialogar um pouco com a gente sobre a autora, né, exemplificando as suas contribuições e princípios para a educação. Olá, Jaine. É um prazer estar participando aqui hoje, né, do programa Rádio Jornalismo Pedagógico. Fico imensamente grata pelo convite. E assim, nosso grupo, ele surgiu a partir assim da realização de um trabalho que nós fizemos na disciplina de infância sobre Maria Montessori. E a partir da realização desse trabalho, dessa pesquisa, nós achamos muito interessante discutir sobre ela. E aí surgiu, né, a ideia de fazermos um grupo de estudos para compreendermos melhor as contribuições de Maria Montessori para a educação, a fim de que possamos também, né, utilizarmos o seu método, né, a sua pedagogia para trabalhar também na sala de aula. As coisas que foram importantes, né, que foram destacadas por Montessori, que nós também, enquanto pedagogos, nós podemos utilizar na sala de aula. Então, a ideia, né, de construção desse grupo de estudo foi principalmente para aprimorar nossos conhecimentos em relação, né, a essa autora. Então, foi isso, né, Jai? Eu queria iniciar com vocês, né, até para quem está nos ouvindo, saberem mais como surgiu e de onde veio essa ideia do grupo de estudos. Para começar, né, o nosso embasamento, eu trouxe aqui alguns questionamentos, né, a fim de nos ajudar nesse diálogo. E antes de tudo, vamos saber, né, quem é Montessori. Quem se sentir à vontade, pode começar. O caminho de professora. Graduou-se em engenharia e depois resolveu enfrentar a resistência de seus pais e estudar medicina na Universidade de Roma. Para se formar, ela teve que estudar anatomia sozinha e de madrugada, pois ela não podia ver corpos nus. Formou-se em 1896, sendo a primeira mulher a se tornar médica na Itália e a terceira na Europa. Mesmo depois de formada, não pôde exercer sua profissão, pois naquela época não se admitia mulher examinando o corpo de homens. Maria Montessori foi médica, psiquiatra, pedagoga, psicóloga e filósofa pesquisadora italiana. Bom, em seus 81 anos de vida, podemos dizer que a sua vida foi extremamente extraordinária, pois suas contribuições foram de extrema importância para as crianças que tinham um problema mental. Obrigada, Valesca. Dando continuidade para compreendermos, né, sobre as contribuições que Montessori deixou para a educação, é preciso, antes de tudo, entender como ocorreu a sua história na educação e a relação, né, que teve com as crianças de seu país e, posteriormente, do mundo todo. Dessa forma, eu gostaria que alguém relatasse sobre o início da história de Maria Montessori na educação, como iniciou, como ocorreu. Então, Jai, como você falou, é muito importante, né, discutirmos sobre a história de Maria Montessori na educação, né, principalmente para compreendermos as suas contribuições na educação, na infância. E respondendo aqui sua pergunta, né, a história de Montessori na educação, ela teve início quando ainda estava realizando seus estudos no curso de medicina, né, quando ela foi para o lar das crianças em Montpiano, e aí
ela incomodou-se com o tratamento que era dado àquelas crianças deficientes. Então, ela passou a dedicar-se aos problemas educativos, pedagógicos, a fim de solucionar aqueles problemas, né? Então, ela utilizou métodos, né? Algumas instruções, a fim de mudar, né? Esse problema. E aí, futuramente, né? Esse método foi evoluindo e foi denominado de método Montessori. Montessori também trabalhou com crianças deficientes mentais também na Escola Ottofrense de Roma, em 1898. Né? Ela atuou como diretora por 2 anos, baseando seus métodos educacionais em percepções adquiridas de Tarde e Seguin. E Tarde, ele educou um menino de 8 anos encontrado na selva, que ficou até conhecido como menino selvagem. E Seguin, né, na época era muito conhecido pelas suas ideias relacionadas ao tratamento e à educação de anormais. Mas vale destacar aqui, uma coisa muito importante, que desde a concepção do método Montessori, né, ele se opôs aos métodos de ensino da época, onde que naquela época, né, a figura central era o professor no centro do processo de ensino-aprendizagem. E Montessori, ela vem trazer outra pedagogia, né, da criança no centro do processo de ensino-aprendizagem, né, visto que o seu método ele tinha a função de estimular, de desenvolver a criança, né, a partir de um impulso interior que se manifestava a partir de quê, né, do intelecto, né, pautado na liberdade, na responsabilidade, na atividade, e com isso ela propunha, né, o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, valorizando a sua experiência vivida, valorizando o ambiente ali, né, como um meio para o desenvolvimento da criança. Somada a isso, né, em 1904 ela foi nomeada professora de antropologia pela Universidade de Roma e foi convidada para dirigir uma creche, um projeto habitacional na área da favela de São Lourenço, na Itália. E assim ela teve a oportunidade de começar a trabalhar com crianças não deficientes, né? Isso aconteceu também quando foi criada a primeira casa de Del Bambini, né? O Casa das Crianças, que era uma instituição de educação que não visava somente a instrução, mas a educação para a vida, uma educação assim completa para a criança. E aí nessa casa, Montessori, ela utilizou o mesmo material sensorial que havia usado com crianças deficientes. E aí ela deu continuidade criando outros métodos, né? O método Montessori ele foi evoluindo. E assim, Montessori ela implementa uma educação direcionada para os sentidos, para a coordenação motora, né? Pensando também na escrita, na matemática. E essa casa, né? Essa casa Del Bambini, ela era adaptada, né, para essas crianças, com um mobiliário fácil de movimentar, armários com recursos variados à mão, né? Havia diferentes texturas, formas, utensílio, né? A fim de contribuir para o desenvolvimento da criança. Dessa forma, né, Montessori ela teve seu método, né, sendo utilizado em vários países, né, e houve também a criação de várias escolas, né, escola em São Lourenço, na Itália, em Milão, em Roma, né, e o seu método ele passou a ser utilizado, né, em vários orfanatos, lares para as crianças, escolas, e ela contribuiu muito para a educação. Uma coisa, né, bastante interessante que eu vi na pauta da abordagem foi sobre o método Montessori. Eu fiquei muito curiosa, aí eu gostaria que, até para o pessoal que está nos ouvindo entender melhor, que vocês falassem como surgiu o método Montessori, quais as características, relate, né, como esse método ele foi utilizado pela primeira vez com as crianças. Então, Jai, Montessori ela desenvolveu um método, né, educacional para implementar sua filosofia, né, o que ela acreditava. E de acordo com alguns autores, né, o método ele teria surgido de acordo com quando Montessori ela dirigiu uma creche, um projeto habitacional na área de favela de São Lourenço, na Itália, né? Por ela foi aperfeiçoando seu método, né? Isso com crianças não deficientes. E também esse método surgiu a partir da análise também realizada a crianças deficientes, né? Então tudo foi um contexto, foi contribuindo para o surgimento desse método. E Montessori ela queria que seu método fosse considerado um sistema aberto
e não algo fixo, né? Ela acreditava em inovação na sala de aula, porque sua abordagem educacional ela tinha um espírito da experimentação, né? Constante na base da observação da criança. Então, Montessori, ela falava sobre 2 princípios, né, no método Montessori, que era o ambiente, né, que incluía os materiais, os exercícios educacionais e os professores, né, que preparavam esse ambiente. Então, ela descrevia esse ambiente como um lugar que nutria a criança, planejado para suprir suas necessidades, né, de autoconstrução e revelar para nós a sua personalidade, padrões de crescimento, né? Então, Montessori ela falava assim que o ambiente ele deve ser vivo, ele deve ser organizado por um adulto que esteja preparado para a sua missão. Significa que não basta a criança, né, entre objetos em proporção, estar ali com seu tamanho, força, né, ser um adulto para conduzir. A base do método de Montessori, né, é a experimentação e a autonomia como motores propulsores, né, do aprendizado do indivíduo. E para isso, o método parte do concreto para o abstrato, né, utilizando a motricidade, né, como ferramenta para o desenvolvimento pessoal, cognitivo e social da criança. Então, ela defende que meninos e meninas, eles aprendem melhor pela experiência direta, de procura e de descoberta. Muito interessante, viu? Só que isso já é questão, né? Como ocorre o processo de aprendizagem nesse método, né, montessoriano? Olá, pessoal. Olá a todos os ouvintes da rádio. Então, Jaine, no método montessoriano, a criança tem autonomia, ela aprende de acordo com o seu desenvolvimento natural, né? Ela aprende diariamente, de acordo com o seu ritmo, mas para isso, o professor ele precisa preparar esse ambiente, né, escolar de acordo a atender às necessidades dessa criança. Obrigada, Clene. Mas vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Não saiam daí e fiquem ligadinhos com a gente. Já é Natal e para celebrar as diferenças, a líder juntou pela primeira vez a Marisa, a Luísa, o Renner com a sua caçula, as pernambucanas, as americanas lá da Rua do Riachuelo. Afinal, todo mundo aqui tem você em comum. E já é tempo de lembrar o que nos une, não o que nos separa. Importante é um Natal feliz e ponto. Já é Natal na líder. Para você que chegou agora, boa noite. Estamos aqui em um diálogo bem bacana com as meninas do grupo de estudo de Maria Montessori, que trouxe para a noite de hoje informações de uma mulher extraordinária que, além de educadora, foi médica e também pedagoga italiana. Como as meninas já abordaram, Maria Tecla Artemisia Montessori é bastante conhecida, né, pelo método educativo que desenvolveu e que ainda hoje é usado em escolas públicas e privadas. Meninas, eu queria que vocês falassem para a gente também a respeito da contribuição de Montessori para a educação e em que consiste esse método educativo, né, desenvolvido por ela. Bom dia a toda a equipe da Rádio Podcast que nos recebe. É um prazer compartilhar com vocês uma parte dos nossos conteúdos de estudos montessorianos. Colegas aqui presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, bom dia. Sobre o método montessoriano, o mesmo consiste na promoção da autonomia e da liberdade individual. Ele defende o respeito aos limites do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças. Com isso, nós podemos compreender que a criança e suas habilidades natas como centro do desenvolvimento. Outra contribuição importante, Jaine, diz respeito ao espaço da sala de aula, bem como os recursos didáticos utilizados para a promoção e o atendimento das necessidades dessas crianças. A gente, enquanto escola, enquanto professor, a gente costuma, às vezes, cobrar um pouco da família, às vezes apontar que a família também participa como parte importante nesse processo aí de construção da criança, do conhecimento da criança. Mas a escola também, ela tem aí seus pontos que precisam ser melhorados, tem aí os investimentos que precisam ser feitos. Então,
para que essa criança, para que ela tenha autonomia, a gente precisa entender que desde o momento que ela adentra a sala de aula, a gente precisa dar liberdade para que ela possa se mover sem precisar o tempo todo estar necessitando da ajuda de alguém, do professor ou do assistente do professor. Por isso que ela cobra que alguns quesitos são importantes. A gente tem que pensar no material didático que a gente vai utilizar para que atenda verdadeiramente a necessidade dessas crianças. A gente tem que pensar em alguns materiais lúdicos que possam fazer com que a criança ela se sinta convidada a querer participar desse processo. Também a gente percebe que hoje eu falo a respeito principalmente das questões das escolas aqui da nossa região, Guanambi, Candiba, Iuiú. A gente será que as nossas escolas têm os assentos adequados? Será que as crianças sentam em mesas onde eles possam levantar sozinhos? Será que eles têm autonomia de poder sentar e levantar? Será que as cadeiras, os banheiros, o pátio, será que estão adequados às necessidades dessas crianças? Daí, Montessori ela também fala sobre isso. São participações integrantes de pessoas de família, de escola, de sociedade nessa construção aí dentro desse processo. Não vale a pena que a família cobre da escola, que a escola cobre da família, mas que ambas as partes envolvidas também com a sociedade, que todos possam participar nesse processo aí de construção das crianças que são tão importantes, né? E em relação aos princípios, vocês podem estar falando para a gente quais são os princípios, né, utilizados por Montessori? Então, Jaine, no método montessoriano, a criança tem autonomia, ela aprende de acordo com o seu desenvolvimento natural, né? Ela aprende diariamente, de acordo com o seu ritmo, mas para isso, o professor ele precisa preparar esse ambiente, né, escolar de acordo a atender às necessidades dessa criança. Então, Jaine, quando formos pesquisar os princípios do método montessoriano, são encontrados vários conceitos, né? Isso vai de acordo com a concepção de cada autor, né? De acordo com o que ele interpreta, né, em relação à obra de Maria Montessori, né? Então, mas os mais encontrados são autoeducação, educação cósmica, ambiente preparado e criança em situação de aprendizagem, né? E quando mencionando, né, os objetivos do princípio educação cósmica e autoeducação, a educação cósmica no método montessoriano busca ir além do desenvolvimento da criança, na busca que ela a internalize, né, e construa sua própria autonomia e inteligência, e assim aprender a confiar e interagir com o ambiente. A criança também aprende a respeitar o eu e o outro, porque conviver com a realidade trabalhada diariamente na sala de aula também traz que a sala de aula ela tem que ser estimulante e participativa, não é? Porque ela tem que estimular a criança, né, e fazer com que a criança participe. O princípio autoeducação, na escola montessoriana, a autonomia da criança é a peça-chave para seu desenvolvimento, né? Assim, a criança consegue se relacionar com o ambiente e com liberdade, pois a criança tem como único objetivo o seu pleno desenvolvimento, né? Que é possível através da capacidade que elas têm de sensibilidade interna. A criança ela precisa ter liberdade, sendo esse um elemento essencial para o ambiente montessoriano. E a verdadeira liberdade é uma consequência do desenvolvimento, pois, para Montessori, as crianças não são sim capazes de aprender sozinhas. Ao observar outras pessoas, ela reflete, acerta, erra, mas é importante ela aprender, corrigir seus erros, sendo interferida o mínimo possível. Bom, meninas, me deixa dar uma olhadinha aqui rapidinho nas interrogações do pessoal que está sintonizado no nosso podcast educacional. A primeira pergunta que separei aqui foi da aluna Débora Maiara, né, do sexto semestre matutino do curso de Pedagogia do campus de vocês, né, o campus 12 aqui de Guanambi, e ela pergunta o seguinte: como ocorre a preparação da sala de aula montessoriana? Ela manda um beijo, né, e também parabeniza o grupo, né, de estudos pela abordagem. Débora é uma grande amiga, né?
Um grande beijo para você também, um abraço para você, minha querida. Então, Jaine, respondendo nossa amiga Débora, né? A sala de aula ela é preparada tanto o ambiente quanto o adulto responsável pela sala, né? Pois no método montessoriano, o adulto que é o professor tem que ser observador, que confia, né? E busca oferecer meios para satisfazer as necessidades da criança. Por isso, a autora traz que esse adulto, né, deverá estar preparado para essa missão, né? Então, Montessori ela traz isso, pois o adulto tem a tarefa de construir o ambiente, participar da vida da criança, ser sensível e bem informado. O professor deve estar aberto à transformação. Só assim, né, poderá contribuir para o desenvolvimento da criança. E é importante no método montessoriano não impor sua vontade sobre a criança, né? Então, isso é muito importante. O adulto ele não tem que impor o que ele quer sobre a criança, né? Ele tem que aceitar, né, a vontade e a autonomia da criança. Isso é muito relevante. Além disso, né, Montessori levava em conta 3 ideias relacionadas ao ambiente, que é o ambiente, né, secundário, que é em relação à própria vida, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo está no interior, né, ou seja, está relacionado com o interior da criança. O ambiente deve cuidadosamente ser preparado para a criança. O adulto deve ser um participante na vida da criança e no seu crescimento interno, além da liberdade, que é um elemento essencial. O professor poderá organizar o ambiente de forma flexível, adaptando de acordo às mudanças e interações da criança. Dessa forma, auxilia na construção de sua inteligência e confiança também no ambiente. Porque quando a criança ela confia no ambiente, ela consegue se desenvolver e adaptar de uma forma melhor. Estou gostando de ver, viu, o pessoal aí de casa interagindo com a gente. Vamos para o próximo. A professora Ana Rita, lá da cidade de Iuiú, nos enviou 2 indagações. Ela nos diz o seguinte: sou professora da educação infantil e gostei bastante da abordagem do podcast educacional de hoje. E gostaria de saber o que fez com que o conceito de aprendizagem proposto por Montessori fosse inovador, tanto na sua época quanto nos dias atuais. E se o método e objetivo montessoriano ele é válido para ser aplicado nas escolas. Olá, professora Ana Rita, né? Fico muito feliz em receber a sua pergunta aqui e já respondendo, né? Afirma que o que tornou o conceito de aprender de Montessori inovador à sua época, né? Foi o seu atrevimento, porque Maria Montessori ela sempre esteve à frente das coisas, né? Naquela época, ao propor um método, né, que colocasse o professor ali um pouquinho de lado e colocasse a criança no centro, a criança como ator principal do processo de ensino-aprendizagem, né? Dar voz a essas crianças e dar espaço para que elas aprendam. Porque naquela época muito era falado sobre a inércia, né, do aluno, da criança, como reprodutora do conhecimento, apenas como receptora. E a partir desse método de Montessori, a partir dessa pedagogia da participação, né, ela vem inovar esse jeito de educar. Por isso, Maria Montessori ela se destacou como uma das figuras autênticas da educação, né? A sua visão, né, ela veio para transformar, dando ênfase, né, à alta educação do aluno, né, do que ao papel do professor. Então, por isso foi muito importante. Ô, Jaine, com certeza, eu acredito que hoje seja indispensável a prática desses métodos. Há um tempo atrás, as crianças elas nem eram notadas, elas eram desrespeitadas. Hoje, felizmente, nossas crianças são assistidas, né, pelas leis. Como exemplo, temos aí o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem contar na diversidade de campanhas que temos, né, em defesa da criança e de seus direitos. A Montessori, ela identificava as crianças como protagonistas, e dentro desse contexto em que vive, é isso que elas são. E eu acredito que é sim necessário dar autonomia e liberdade para que a criança, para que ela possa se desenvolver de maneira segura e de maneira igual.
Obrigada, meninas, pelo diálogo maravilhoso de hoje. O nosso podcast educacional está chegando ao fim. Gostaria de agradecer o grupo de estudos presente aqui conosco por ter aceitado o nosso convite, a vocês aí de casa por ter nos acompanhado até o fim e um bom fim de semana a todos. Tchau!